De volta com Justiça em Ação. O assunto agora é audiência de custódia. Tal audiência consiste na rápida apresentação de um preso a um juiz nos casos de prisões em flagrante. A ideia é que o acusado seja já apresentado ao juiz e que esse juiz decida sobre a custódia dele ou não. É o que vamos ver na reportagem da Vanessa Oliveira. O projeto altera o Código de Processo Penal, que estabelece que o preso tenha o direito de ser assistido por um defensor público ou particular durante seu interrogatório policial, podendo-lhe ser nomeado defensor dativo pela autoridade da polícia. O projeto também determina que o preso terá direito a passar pelo exame de corpo de delito. Esse tipo de exame permite conferir a integridade física do preso após a prisão em flagrante. A audiência de custódia assegura que antes da apresentação do preso ao juiz, será assegurado seu atendimento prévio por advogado ou defensor público, em local reservado, e estipula prazo de 24 horas para que o preso, em flagrante, seja levado diante de um juiz. Nessa audiência de custódia, o magistrado decidirá sobre a manutenção da prisão, ouvida a defesa e o Ministério Público. Se a audiência de custódia não ocorrer no prazo previsto, o fato deverá ser comunicado à defesa, à acusação e ao Conselho Nacional de Justiça. O Brasil tem hoje cerca de 620 mil presos. Desses presos, cerca de 40% estão na cadeia sem ter ao menos uma audiência com o juiz. A audiência de custódia pode retirar das cadeias muitas pessoas que foram presas de forma injusta, fora que a economia para o país pode chegar a 3 bilhões de reais. Nesta semana, um homem suspeito de espancar a própria esposa foi solto após a audiência de custódia, enquanto a vítima estava ainda internada no hospital. A delegada responsável pelo caso contou que a mulher foi atingida por socos, chutes e até um cabo de rodo. O suspeito do crime, que foi preso em flagrante horas depois do ocorrido, já havia sido solto no dia seguinte da prisão, após a audiência de custódia. A mulher espancada ficou internada 5 dias. E para falar desse assunto, recebemos a presença do Dr. Rodrigo Almeida, advogado criminalista. Dr. Rodrigo, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Bom, a gente, no início da entrevista, a gente sempre explica que esse programa é um programa voltado ao segmento jurídico, porém nós temos em TV aberta e a população participa. Então é interessante que nesse início nós entendamos o que é a audiência de custódia, até para que a população venha junto conosco e fique tranquila nessa entrevista. Então, doutor, o que é audiência de custódia? Na verdade, a audiência de custódia, ela é uma audiência de apresentação. Sim. O indivíduo preso em flagrante delito, ele é apresentado ao juiz, seja ele o juiz de plantão ou o juiz da Central de Inquéritos, no nosso caso aqui em São Luís, para que o juiz ele verifique e tenha um certo controle sobre a legalidade daquela prisão em flagrante. Sim. Quando o juiz recebe o auto de flagrante, ele pode determinar a audiência de custódia e nessa audiência de custódia ele vai ver a real necessidade de se manter aquele indivíduo no cárcere. Se é o caso de uma prisão preventiva, por exemplo, ou se é o caso de decretar medidas cautelares diversas daquela prisão preventiva, ou até mesmo relaxar aquela prisão em flagrante quando ele reputar a prisão como ilegal. Pode também conceder a liberdade provisória, seja mediante fiança, seja com vinculação a outra medida cautelar ou não. Agora, o senhor não acha que essa audiência tira um pouquinho a autonomia ou, de repente, a autoridade do delegado? Não, de forma alguma. O delegado ele é uma autoridade que trabalha na fase preliminar, na investigação preliminar. Recebido o preso conduzido, por quem o tenha recolhido em flagrante, ele lavra o auto de prisão em flagrante, entendendo que ali, em tese, é uma infração penal e é caso de prisão em flagrante, e ele tem um prazo de até 24 horas para remeter esse auto ao juiz. Tá? A nossa Constituição, na verdade, ela fala que essa prisão ela tem que ser comunicada imediatamente. Sim. Só que no Brasil se entende que esse termo imediatamente tem o significado de que em até 24 horas essa comunicação pode ser feita e, em geral, o juiz toma conhecimento da prisão em flagrante quando ele recebe o auto de prisão em flagrante. Então eu não vejo assim como a audiência de custódia tiraria a autonomia do delegado de polícia. A audiência de custódia,
na minha visão, é um direito da pessoa, é um direito consagrado na Convenção Americana de Direitos Humanos, no artigo 7º, item 5, e esta convenção foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico como norma supralegal, segundo o Supremo Tribunal Federal, tá? Está acima de lei ordinária, lei complementar, apenas na escala hierárquica abaixo da Constituição. E quais são os resultados possíveis dessa audiência de custódia para o preso? Quando o juiz realiza a audiência de custódia, dali ele pode manter o indivíduo no cárcere, mas para isso ele precisa verificar a real necessidade dessa manutenção. Por exemplo, o caso de uma prisão preventiva, Sim. quando ele verificar que há, além dos indícios de autoria e da materialidade, que são os pressupostos, há algum fundamento pelo qual o indivíduo, sendo colocado em liberdade, ele possa fugir, ele possa voltar a cometer novas infrações ou até dificultar o andamento da investigação ou eventual futura ação penal. Pode também conceder a liberdade provisória a esse indivíduo mediante fiança ou vinculada a outra medida cautelar ou até sem vinculação nenhuma, como ele pode também relaxar aquela prisão. Como eu falei ainda há pouco, a audiência serve também para controle daquela legalidade da prisão. Então, se o juiz reputar a prisão como uma prisão ilegal, fora das hipóteses de flagrante delito, por exemplo, ele pode relaxar aquela prisão, sem vincular o indivíduo a nenhuma outra medida. Agora, o senhor não acha que a população, um senso comum, essa população não traz sobre si uma sensação de impunidade? E eu falo no dia a dia, ali na rua, enfim, se ela vê que o cidadão foi preso e no outro dia está solto, não acha que levanta de repente uma bandeira da impunidade no meio da sociedade? Na verdade, a audiência de custódia ela é vista no geral. Sim. E aí eu falo da população em geral, tá? Com esse sentimento que, bem ou mal, se gera na população de impunidade. O indivíduo foi preso na segunda-feira, na quarta-feira ele já está solto. Tá? Isso, em geral, é passado para a população. Mas, na verdade, a audiência de custódia ela é uma forma de garantir direitos não só daquele indivíduo. Aquele indivíduo ele está no caso concreto ali naquela situação, mas ela serve para todos. Sim. Tá? E nós temos a cultura, e essa é uma cultura geral, em pensar a prática de crimes, o direito penal só para terceiro e não para a gente. E nessa cultura, nós acabamos tendo essa visão equivocada de alguns institutos do processo penal brasileiro. Dentre eles, a audiência de custódia, que tem sido muito criticada, muitas das críticas sem razão, uma vez que a audiência de custódia ela é um direito que tem que ser dado àquela pessoa presa em flagrante delito. E digo mais, não só em flagrante. Tá? Ela pode ser realizada também para quem se encontra preso temporário ou preventivamente. Entendi. Nós temos um vídeo, doutor Rodrigo, do Daniel. Daniel foi o primeiro preso a ser contemplado pela audiência de custódia no Rio de Janeiro. Eu queria apresentar à população o vídeo do Daniel. Veja. É muito bom para todos os presos merecem segunda chance. Tá me entendendo? Que todo mundo erra na vida, ninguém aqui é humano, eles são humanos, todo mundo precisa da primeira vez para poder aprender na vida, né? Todo mundo erra, acontece, mas errar uma vez, aí tem que ter mais atitude de homem, tomar vergonha na cara, tomar responsabilidade e não fazer mais. Poderia ter acontecido muita coisa na minha vida, uma acho que ia perder minha mãe, que ela não ia aguentar ficar sem mim, ia ser muito triste para mim. Eu não sei se ia aguentar também, entendeu? Naqueles lugares lá que nenhum ser humano precisa estar lá dentro, certo? Mas é ali, né? Brasil, sabe como é que é assim mesmo. Mas Deus sabe todas as coisas, vai melhorar para todo mundo.
O Daniel é um bom exemplo do que, na verdade, do bom funcionamento da audiência de custódia, né? Como nós podemos observar aí no vídeo, ele vem se recuperando, buscando realmente a melhoria. Ele, como ele falou, quem não erra, né? E de repente nessa audiência de custódia é uma possibilidade a mais de ele também reconhecer o seu erro, né? Vimos aí o exemplo do Daniel, o exemplo bom dessa audiência de custódia, né? Eu concordo. É como eu falei ainda há pouco, a audiência de custódia ela é um instrumento válido. Tá? Ela tem sofrido críticas, muitas delas sem razão. Por que ela é um instrumento válido? Porque, vejamos, o indivíduo era preso em flagrante, em geral, o juiz recebia só esse auto de prisão em flagrante, não tinha um contato direto com a pessoa presa e, naquela proporção que ele recebia auto de flagrante, ele tomava alguma medida. Para buscar entender as circunstâncias, como aconteceu, né? A audiência de custódia é válida por quê? Porque o juiz já tem um contato imediato com o preso e ali ele verifica as circunstâncias da real necessidade de se manter aquele indivíduo ou não no cárcere. Ela funciona também, dentre outras coisas, até para se tentar diminuir um pouco a população carcerária. O Brasil hoje é o quarto ou quinto país que mais encarcera. Nós temos aí mais de 300 mil presos provisórios. Perdendo apenas para os Estados Unidos, Rússia China e Rússia. Isso. Nós temos aí mais de 300 presos provisórios e muitos mandados de prisão provisória a ser cumprida ainda. Tá? Então ela funciona como esse mecanismo de balanceamento nesse sentido. Seria também um dos principais objetivos, pegando o gancho da sua resposta, da audiência de custódia, dar uma aliviada em toda essa questão carcerária, né? Já que nós somos o quarto país do mundo, né? Também. Muitas das pessoas que estão presas provisoriamente estão sem a mínima necessidade. Outras medidas diversas de uma prisão preventiva, por exemplo, já seriam suficientes. A gente vê o caso aqui do Daniel, do rapaz lá do Rio de Janeiro, que foi para a audiência de custódia, foi determinada a audiência de custódia e lá foram aplicadas medidas diversas da prisão. Muitas das vezes, essas medidas são mais eficientes do que o próprio cárcere em si. Perfeito. O cárcere no Brasil ele tem que ser exceção, principalmente quando se tratar de prisão cautelar, aquela prisão que é determinada no decorrer do processo. E a audiência de custódia funciona como uma das formas de, digamos assim, diminuir essa incidência na população carcerária. Você tem uma audiência onde estão presentes o juiz, o representante, o membro do Ministério Público e o defensor, seja ele defensor público ou defensor constituído do indivíduo. Perfeito. Onde o juiz ouve aquela pessoa e aí, com o detalhe importante de não se fazer perguntas que adentrem no mérito propriamente da questão em si, uma vez que a audiência ela tem um escopo só para se atestar a questão da legalidade da prisão e se realmente é necessário a manutenção daquele indivíduo no cárcere. Então o juiz ouve aquela pessoa e aí tem a intervenção do membro do Ministério Público e do defensor, o juiz, ao final ele toma uma decisão, se concede a liberdade ao indivíduo, vinculado ou não a outras medidas cautelares, ou se mantém o encarceramento. E aí, uma vez mantendo o encarceramento, só em caso de extrema e comprovada necessidade, em sendo o caso de prisão preventiva. Ou até uma prisão temporária, a depender do caso. Perfeito. Bom, doutor Rodrigo, eu quero agradecer a sua presença aqui no Justiça em Ação, dizer que foi uma honra tê-lo aqui esclarecendo alguns assuntos, especificamente sobre a audiência de custódia. Nosso programa está sempre de portas abertas ao senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu queria só acrescentar... Fique à vontade. Tá? Que a audiência de custódia em si, ela tem os seus pontos positivos. Sim. Eu, particularmente, a princípio, eu não vejo nenhum ponto negativo na audiência de custódia. Verifico alguns pontos negativos em alguns provimentos de tribunais que determinam, por exemplo, que a audiência de custódia, após o juiz receber o auto e flagrante, ele possa determinar a audiência de custódia em até 48 horas. Sim. Tá, o recebimento daquele auto. Perfeito. Doutor Rodrigo Almeida, advogado criminalista, participando aqui do Justiça em Ação. Vou de intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.